Ela tinha 16 anos quando o Duque Libertino mudou seu destino para sempre. Ângela tinha apenas 16 anos quando seu maior pesadelo se tornou real. Mas antes de te contar sobre aquela noite que mudou tudo, preciso que você entenda de onde ela veio, porque a história de Ângela não começa aos 16. Ela começa muito antes, em uma noite de tempestade que ela jamais conseguiria esquecer. Ângela tinha 9 anos quando a mãe morreu. Ela não conseguia se recordar de já ter sentido tanto medo. A chuva não dava trégua. Batia nas janelas do casarão como se aquela casa enorme não fosse nada além de um mísero obstáculo. A mãe, que já vinha ardendo em febre sobre uma cama há mais de uma semana, sussurrava palavras desconexas. Em alguns poucos momentos de lucidez, ela balbuciava algo ao marido, o grande barão de Pembroke, que ele devia cuidar da menina, arrumar uma mãe amorosa para ela e nunca abandoná-la. Ângela queria gritar, queria dizer que não queria outra mãe, que queria ela ali, que ela parasse de repetir aquelas coisas. Mas como sempre, uma criança, uma mulher, não podia falar nada. Ela guardava na memória o momento exato. Do canto do quarto, viu a mãe lutar por ar, lutar contra a agonia de não conseguir respirar. Até que em um momento, como se o tempo soubesse o que estava acontecendo, a chuva parou. E junto com ela, a mão da mãe ficou quieta. Quieta demais. Ângela sabia que não mais haveria. E foi isso. Sua vida mudou completamente. Um ano depois, quando já era considerável e aceitável, o pai apareceu em casa com a nova mãe, uma mulher de quase 30 anos, Janine. Ela vinha acompanhada de muita elegância e regras de etiqueta que agora Ângela teria que seguir à risca. Menos de um ano depois, a notícia da gravidez veio como um raio que anunciava a nova posição da madrasta. Ela agora se consolidava como a dona do lugar. 2 anos depois, ali estava a família. O pai, a esposa e 2 filhos correndo pela casa. 2 meninos. Ângela, com 13, quase 14 anos, era bem vestida e educada por tutores que vinham de todos os lugares. Porém, era lembrada com muita frequência de que ela não era exatamente da família. Era uma responsabilidade, é claro, mas não a herdeira, não a que integrava o seio daquela família. Nos passeios ao parque, ela ficava atrás de todos, bonita e bem vestida, mas um passo atrás. Nos jantares não era permitido que participasse, sob a alegação de que não era apropriado para uma jovenzinha. Mas ela sabia lá no fundo o que realmente incomodava a madrasta. Era sua aparência. Ângela lembrava perfeitamente o rosto da mãe todas as vezes que se olhava no espelho. Lembrava toda vez que o pai lhe dirigia um olhar e ficava pensativo, triste. E via no olhar da madrasta o ódio. O ódio em ver que mesmo após o casamento, mesmo após os filhos, ele ainda olhava para a filha e via o rosto da famosa baronesa de Pembroke, aquela que ela nunca conseguiria superar. A mulher que todos os servos insistiam em citar. A bondade que repercutia todos os dias por aquele lugar. A dona do jardim que o barão nunca permitiu que fosse modificado. A mais bela mulher que Janine nunca conheceria, até olhar para aquela menina que, obviamente, era a cara das poucas pinturas que ainda existiam naquele quarto intocado da ala leste. Ângela sabia que a madrasta Janine não era verdadeiramente uma má pessoa. Afinal, não a maltratava ou agredia abertamente. Mas ela sabia que Janine queria ver tudo, menos aquela cópia do que nunca conseguiria ser, andando pela casa como um lembrete constante da sua inferioridade. Ela sabia que seus dias ali estavam contados. Desde que completou 14 anos e suas regras começaram a acontecer, a madrasta vinha levantando a possibilidade do casamento. O pai, o barão, descartava a ideia com um abanar de mãos.
sem se importar muito com aquilo. Dizia que teriam tempo para falar sobre isso depois. Mas Ângela sabia que em algum momento ele cansaria de adiar e realmente permitiria que a madrasta fizesse como entendesse melhor. Afinal, era assim que as coisas funcionavam por ali. Foi assim quando a madrasta insistiu que a menina não podia mais usar azul. Disse que aquela cor não ficava bem naquela casa. Não combinava com o brasão da família. Quando na verdade ela só não queria que a menina usasse mais a cor favorita da mãe falecida. A cor que realçava seus olhos de um azul profundo como o mar. O pai inicialmente disse que aquilo não tinha importância, que era apenas uma cor, mas após alguma insistência, cedeu, e deu à madrasta a liberdade de alterar o guarda-roupa da jovem, que agora só vestia amarelo ou tons pastéis, o que deixava sua pele pálida, sem vida. Naquela noite, a noite do seu 15º aniversário, ela ouviu novamente a madrasta falar ao pai que havia ótimos pretendentes à disposição, que se ele quisesse, ela poderia trazer uma lista para ele analisar. Ele dispensou a informação e se trancou no escritório com uma garrafa de conhaque, como sempre fazia em seu aniversário ou no dia que seria o aniversário da falecida esposa. Naquela noite, Ângela deitou-se em sua cama, no único quarto utilizado da ala leste, a mesma ala que sua mãe usava, e pensou que não teria mais como fugir daquilo. Dessa vez, o pai não falou que tinham muito tempo, ou mesmo que era muito cedo. Ele apenas balançou a cabeça e deixou o assunto morrer. Ela sabia que não tinha mais saída. Em 6 meses, sua educação formal acabaria. Ela estaria realmente apta para o casamento. Não tinha como fugir. Ela conversou com sua preceptora sobre o que esperar de um casamento, sobre como seria. A mulher ficou vermelha, com um olhar estranho. Não respondeu claramente, apenas disse que não seria fácil, mas que ela deveria ter esperança. Ângela queria dizer que não queria esperança, queria escolha. Queria poder escrever, coisa que amava fazer. Queria poder ter seu próprio jardim e fazer dele o que quisesse, assim como a mãe fazia. Mas sempre que olhava as meninas mais velhas se casarem, ela entendia que aquilo não seria possível. Os homens eram velhos, eram rudes. Em um dia, enquanto ia à missa de domingo acompanhada da preceptora, presenciou um coronel local dar um tapa na cara da esposa em meio à praça, simplesmente porque ela havia deixado o lenço cair. Aparentemente não era elegante, e aquela atitude era permitida ao marido. Afinal, ela era uma propriedade. Ângela não queria ser propriedade de ninguém. Ela queria ser dona de si mesma. Uma noite, quando já estava se aproximando o final de suas aulas, em plena mesa de jantar, ouviu a madrasta listar 5 nomes de supostos pretendentes ao pai, como se ela não estivesse à mesa, como se não fosse a vida dela que estava sendo ali decidida. Ouviu a madrasta falar: George, dono de muitas terras na divisa do condado, 40 anos, pronto para ter filhos, sem escândalos, um excelente marido. Marcos Gouveia, fortuna estimada, 42 anos, à procura de uma esposa. Daniel Boaventura, 38 anos, proprietário de terras de mineração, afiado nos negócios e querendo no mínimo 5 filhos. José Augusto de Barros, 50 anos, um pouco velho, eu sei, mas pode agregar grande valor. Tem terras no sul e uma fortuna considerável. Por fim, Carmo de La Luna, 43 anos, viúvo, quer uma nova mãe para os filhos de 6 e 8 anos. Homem estimado, grandes propriedades. Todos interessados no matrimônio com Ângela. Ângela permaneceu em silêncio, a mente a mil, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos à mesa estavam ouvindo.
Naquele momento, sabia que sua vida seria tirada de si. Ficava repassando os nomes e as idades que a madrasta dissera. Quando ouviu a voz do pai, baixa e firme, perguntar por que ele não tinha ouvido nenhum título, apenas nomes e idades. Ele era um barão. A filha era a filha da maior baronesa que já viveu. Por que ele não ouviu propostas acompanhadas por títulos? Ângela viu as bochechas da madrasta corarem. Viu ela registrar a informação. Maior baronesa que já viveu. Viu a faísca da raiva. Notou naquele momento que todos os nomes e regiões citadas eram reconhecidas por serem distantes, muito longe. Ângela entendeu. A madrasta queria enterrá-la em um casamento considerado desonroso, em um lugar distante, apagar sua existência e assim a de sua mãe naquele lugar. A madrasta não respondeu ao questionamento do barão até que ele o interrogasse novamente. Quando ele o fez, ela tentou balbuciar algo sobre os homens de título serem muito seletivos e que ela estava tentando garantir o futuro da jovem, sobre não saber se haveria alguém interessado. O barão a calou com um levantar de mãos e disse que ele mesmo faria os arranjos necessários. Com isso, levantou-se e deixou a mesa em silêncio. A madrasta, com ódio nos olhos, olhou para a menina e perguntou: "Você acha mesmo que pode ter um casamento mais vantajoso que estes que citei? Não é qualquer uma que consegue casar com um barão como eu fiz. Você acha que é melhor que eu?" A menina não respondeu. Apenas ficou olhando para a madrasta sem conseguir balbuciar qualquer resposta. Ela não entendia o porquê daquele ódio. Não de verdade. A madrasta levantou-se e saiu com um bufar de ar mais pesado que o comum. 2 meses depois, Ângela foi chamada pelo pai a seu escritório, algo que fugia da rotina. Ao entrar, o pai estava com um copo na mão e com o semblante pesado. Ângela permaneceu na entrada do cômodo até o pai olhar para ela e pedir que se sentasse. Ângela queria parabenizá-la por ter concluído seus estudos, por já ter se tornado uma dama pronta para a sociedade. Bem, como posso dizer, essa era uma conversa que sua mãe teria com você. Ele baixou a cabeça e tomou mais um gole, claramente recordando-se da falecida esposa. Bem, como posso dizer, você já vai completar 16 anos, faltam apenas alguns meses, e já está na hora de você se casar, na hora de construir sua própria família. Em apenas 3 meses, os bailes da temporada começarão e você deverá estar pronta para ser oficialmente apresentada. Provavelmente você terminará a estação casada. Ângela ficou muda, pálida. Com uma força que não sabia de onde viera, perguntou por quê. Por que ela seria apresentada e não casaria com alguém arranjado pela madrasta como ela já havia insinuado algumas vezes? O pai endireitou as costas e falou claramente: "Você é minha filha. Eu posso até não estar com você o tempo todo ou mesmo demonstrar, mas eu sei de tudo que se passa debaixo do meu teto. Você não merece menos do que sua mãe teve. Aliás, você não merece menos do que ninguém. Você será apresentada e casará com alguém de títulos." Ângela ficou em silêncio, apenas assentiu, sem conseguir falar nada que fosse bom ou ruim, apenas aceitando seu destino. Quando estava se levantando para sair, o pai disse que ela deveria se preparar. Deveria mudar o guarda-roupa. Ele olhou para ela, sussurrou que ela poderia usar qualquer cor que considerasse interessante, sem restrições. Então ela soube que ele se referia ao azul. 2 semanas depois, ela estava na modista escolhendo tecidos e modelos, enquanto a madrasta tentava minar as cores e modelos propostos, dizendo que o pai não aprovaria ou que ela ficaria ridícula. Mas Ângela, pela primeira vez, ignorou e escolheu o azul. Em uma noite de outono, a apenas 2 meses de seu aniversário de 16 anos, Ângela estava entrando em um grande salão de festas. Muitas pessoas elegantes, pompa por todos os lados. O pai e a madrasta estavam atrás dela, enquanto ela era exibida como uma vaca no matadouro.
teve que dançar 3 músicas com homens velhos, homens indicados e praticamente empurrados em cima dela pela madrasta, que sorria e fingia boa vontade. Em determinado momento decidiu que não aguentava mais. Não conseguia dançar com mais um velho, mais um homem que ficava falando o quanto ela era linda e o quanto seria feliz tendo 4 ou 5 filhos com ela. Saiu do salão em direção à sacada que ficava à direita. Precisava de ar. Ali, sozinha, com o barulho das vozes que escapavam do salão, ela só queria sumir, esconder-se e não mais lembrar daquele lugar. 5 minutos depois, ela escutou um barulho vindo do salão, um grito e vidro quebrando. Correu para dentro, sem saber o motivo de correr naquela direção e não na oposta. Ali, no meio do salão, havia um homem no chão, um dos velhos que havia dançado com ela. Ela reconheceu. Ele estava com a mão na boca, sangrando, tentando se levantar e balbuciando um pedido de desculpas enquanto tentava fugir do homem à sua frente. Um homem alto, de costas largas e cabelos escuros, que obviamente tinha lhe dado um soco. Todos estavam assistindo à cena em choque. O homem de pé, cujo rosto ela não conseguia ver, falava com voz profunda, grave. "Você é um velho safado. Levante-se." O velho respondia com pedidos de desculpas, tentando se arrastar na direção da porta. Ao longe, Ângela notou uma mulher com a barriga levemente arredondada, encostada na porta e tentando secar as lágrimas. O homem de pé começou a falar. "Senhores, esse traste que insiste em se declarar homem respeitável veio à minha propriedade, comeu da minha comida, bebeu da minha bebida, aproveitou-se da minha hospitalidade e simplesmente desonrou a filha do meu mordomo. Uma jovem respeitável que caiu em suas palavras, fugiu e casou-se em segredo com esse traste, que após escravizá-la, a deixou em sua propriedade mais distante, grávida e sozinha, enquanto se apresenta na sociedade como um homem livre e desimpedido, um homem de respeito." Todos se assombraram ao mesmo tempo. O burburinho começou sem qualquer pudor. A mulher na porta soluçou. O homem de pé mandou que o velho se levantasse, tomasse sua esposa pela mão e a levasse para um lugar digno da pessoa que ela era, da moça honrada que ela era. O velho assentiu e correu, pegando a jovem pela mão. 1 segundo depois, eles tinham sumido na direção da saída, deixando o salão inteiro olhando para o homem de pé ali. Quando ele falou novamente, sua voz era calma e contida. "Senhoras, senhores, peço desculpas pelo incômodo, mas minha visita aqui já se encerrou." Em 1 segundo, ele tentou sair, mas alguém ao fundo perguntou: "Duque, o senhor vai buscar uma esposa essa temporada?" Todos ficaram em silêncio, aparentemente esperando uma resposta. Ele girou em torno de si, tentando identificar quem fizera o questionamento. Quando ele virou, Ângela congelou. Ele era lindo, alto, forte. Ela já tinha notado pelas costas, mas o rosto era tão forte quanto o corpo, anguloso e profundo. Os olhos dele varreram o salão até parar por 1 segundo nos olhos azuis dela. 1 segundo a mais do que deveria. 1 segundo que fez o mundo parar e voltar a girar novamente. Então um homem à esquerda dela repetiu a pergunta. Ele olhou para o homem, depois para ela, e depois novamente para o homem, e respondeu que talvez sim. Imediatamente, as mães no local correram até ele, todas tentando apresentar as filhas. Menos de 20 minutos depois, ele havia deixado o salão. 1 hora depois, Ângela atravessava os portões da propriedade de sua família, onde estavam hospedados durante a temporada. Naquela noite, deitada em sua cama, ela não conseguiu dormir. O rosto dele estava gravado em sua mente. A voz profunda, a forma como ele defendeu aquela jovem grávida, a forma como não hesitou em socar um nobre em meio a um salão cheio. Ele era diferente, e ela sabia disso. No dia seguinte,
Quando chegou em um novo salão de festas, naquela noite trajando um vestido azul claro, idêntico ao que sua mãe usava no único retrato que ela tinha consigo, ela sabia que não queria ser escolhida. Não queria que homens decidissem por ela. Ela queria escolher, queria tomar as rédeas da própria vida. Ao entrar, o viu, quase que imediatamente. Ele estava na lateral do salão, rodeado de homens com vestes imponentes, que bajulavam cada frase que ele balbuciava. Quando ela atravessou as portas, ele parou de falar e caminhou em sua direção. Não esperou as apresentações formais, as que eram necessárias. Dirigiu-se a ela e não ao pai, e perguntou se poderia ter uma dança com ela naquela noite. Ela assentiu, também sem pedir permissão ao pai ou à madrasta. Então, como se ambos caíssem na realidade, ele virou-se e desculpou-se com o pai da jovem. Apresentou-se, reafirmou o pedido que foi concedido pelo barão logo de imediato. 20 minutos depois, eles estavam no salão dançando. Diogo era cordial e firme ao mesmo tempo. Perguntou e respondeu abertamente a tudo que ela lhe perguntou. Ele tinha 26 anos, era duque, tinha uma irmã caçula de 14 anos, possuía propriedades espalhadas pelo reino e sim, tinha uma reputação de libertino. Mas ele não mentia sobre isso, ele não fingia ser o que não era. Quando ela perguntou por que ele a escolheu para dançar, ele parou de se mover por um segundo, olhou fundo nos olhos dela e disse: "Porque quando eu te vi naquele salão, vestindo azul, com aqueles olhos como o mar, eu soube que você era diferente. Você não estava ali querendo ser escolhida. Você estava ali querendo escapar. E eu entendo isso, porque eu também estou." Ângela sentiu o coração acelerar e pela primeira vez na vida, ela sentiu que alguém a via, de verdade. "Agora me diz uma coisa, até aqui, o que você está achando dessa história? Você acha que Ângela deveria confiar em Diogo? Ou será que ele é apenas mais um homem jogando com ela? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a partir de agora, as coisas vão ficar ainda mais intensas. Nos dias que se seguiram, Diogo não desapareceu. Ele apareceu em todos os bailes, em todos os chás da tarde, em todos os passeios ao parque. E sempre, sempre, ele procurava por Ângela. A madrasta estava furiosa, porque Diogo não era apenas um nobre qualquer, ele era um duque, e isso significava que Ângela teria um casamento muito mais vantajoso do que ela jamais conseguiria impedir. Mas Jeanine não desistiu. Ela começou a espalhar boatos, que Ângela era uma menina mimada, que ela não sabia cuidar de uma casa, que ela era teimosa, que ela não seria uma boa esposa. Outras mães se juntaram a ela, porque elas também tinham filhas, e todas queriam que suas filhas se casassem com o duque. Mas Diogo não deu ouvidos. Ele continuava aparecendo, continuava pedindo danças, continuava conversando com Ângela como se ela fosse a única pessoa no salão. Em uma tarde, ele a convidou para conhecer sua irmã caçula, Helena, uma menina de 14 anos, de cabelos castanhos e olhos vivos, cheia de energia e curiosidade. Helena adorou Ângela imediatamente, e Ângela adorou Helena. Elas conversaram sobre livros, sobre jardins, sobre as coisas que amavam fazer. E pela primeira vez, Ângela sentiu que poderia ter uma família de verdade, uma família que a acolhesse, que a amasse. Diogo observava as duas com um sorriso no rosto. E naquela tarde, quando ele a levou de volta para a propriedade do pai, ele segurou a mão dela e disse: "Ângela, eu sei que isso pode parecer rápido. Eu sei que você mal me conhece. Mas eu não consigo parar de pensar em você. E eu não quero parar. Eu quero te conhecer. Quero saber tudo sobre você. Quero que você seja minha." Ângela sentiu o ar faltar. E então ele perguntou: "Você me daria a honra de aceitar meu pedido de casamento?" Ângela olhou para ele,
Para aquele homem que era tão diferente de tudo que ela conhecia, que a tratava como igual, que a via, que a escolhia. E pela primeira vez na vida, ela escolheu de volta. Sim. Mas a madrasta não aceitou quieta. Ela tentou convencer o barão de que Diogo não era um bom partido, que ele tinha uma reputação, que ele era libertino, que Ângela se arrependeria. Mas o barão, pela primeira vez, não deu ouvidos. Ele sabia quem Diogo era, e ele sabia que Ângela merecia escolher. O casamento foi marcado para 2 meses depois. E naqueles 2 meses, Ângela e Diogo passaram todo o tempo que puderam juntos, conversando, rindo, conhecendo um ao outro. Diogo foi sincero sobre seu passado, sobre as mulheres que teve, sobre a vida que levou. Mas ele deixou claro que tudo isso tinha acabado no momento em que a viu. Ângela acreditou nele, porque quando ele olhava para ela, ela via a verdade. Mas conforme o casamento se aproximava, o medo começou a crescer dentro dela, porque ela sabia o que viria depois, a noite de núpcias, e tudo o que ela ouviu sobre aquela noite a apavorava. Quero te agradecer por ainda estar aqui comigo. Eu sei que essa história está longa, mas eu prometo que a melhor parte ainda está por vir. A parte que vai te fazer acreditar que o amor verdadeiro existe. Então fica comigo, porque você não vai querer perder o que vem a seguir. O casamento foi lindo. A igreja estava cheia, flores por todos os lados. Ângela usava um vestido branco com detalhes em azul, o mesmo azul que sua mãe amava. Quando ela entrou na igreja e viu Diogo no altar, de pé, esperando por ela, sentiu que estava fazendo a coisa certa. Ele sorriu para ela, e quando ela chegou ao altar, ele segurou a mão dela e sussurrou: "Você está linda." A cerimônia foi rápida, as palavras foram ditas, os votos foram feitos, e então eles eram marido e mulher. A festa foi longa, muita comida, muita bebida, muita dança. Mas Ângela mal conseguia prestar atenção, porque ela sabia o que viria depois. Quando a noite avançou e os convidados começaram a ir embora, Diogo se aproximou dela e sussurrou: "Está na hora." Ângela sentiu o coração disparar. Eles foram conduzidos para os aposentos do duque, um quarto enorme, com uma cama imensa no centro, cortinas de veludo, velas acesas por todos os lados. As criadas a ajudaram a trocar de roupa. Colocaram nela uma camisola branca, fina, transparente. Ângela olhou para si mesma no espelho e sentiu o medo tomar conta. Tudo o que ela ouviu sobre a noite de núpcias passava pela mente: dor, submissão, dever. Quando as criadas saíram, ela ficou sozinha, esperando. Alguns minutos depois, a porta se abriu e Diogo entrou. Ele estava vestindo apenas uma camisa branca, aberta no peito, e calças escuras. Ele olhou para ela e viu o medo nos olhos dela. Aproximou-se devagar e parou na frente dela. "Ângela, olhe para mim." Ela levantou os olhos. "Eu sei que você está com medo. Eu sei o que te disseram. Mas eu preciso que você confie em mim. Eu não vou te machucar. Eu não vou te forçar a nada. Nós vamos fazer isso juntos, no seu tempo. E se você quiser parar a qualquer momento, nós paramos. Você entende?" Ângela assentiu com os olhos marejados de lágrimas. Ele levantou a mão e enxugou uma lágrima que escorreu pelo rosto dela. "Você é minha esposa, e eu te respeito, acima de tudo." Então ele a beijou, devagar, suavemente. E Ângela sentiu algo diferente, algo que ela nunca tinha sentido antes. Ele a guiou até a cama, com calma, sem pressa. E ali, naquela noite, ele foi paciente, foi cuidadoso, foi gentil. Ele tocou cada parte do corpo dela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo e sussurrou palavras doces,
palavras que a acalmavam, que a aqueciam. Quando chegou a hora, ele parou e perguntou: "Você está pronta?" Ângela respirou fundo e assentiu. Então ele a possuiu. No início foi desconfortável, estranho. Ângela sentiu uma pontada de dor, mas Diogo parou e esperou até que ela se acostumasse. E então, devagar, ele começou a se mover. E foi quando Ângela sentiu o prazer, algo que ela nunca imaginou que existisse, algo que fazia seu corpo inteiro arder, que fazia seu coração bater mais rápido, que fazia sua mente esvaziar. Ela se agarrou a ele e deixou que ele a guiasse. E quando o clímax veio, ela sentiu como se estivesse caindo e voando ao mesmo tempo. Depois, eles ficaram deitados, entrelaçados. Diogo acariciava os cabelos dela e sussurrou: "Você é incrível." Ângela sorriu. Pela primeira vez, ela não sentiu medo. Ela sentiu poder. Ela sentiu que pertencia a si mesma e que havia escolhido dividir isso com ele. E naquela noite, ela entendeu. O amor verdadeiro não era a submissão, era escolha, era entrega, era fogo. E ela tinha encontrado o dela. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Ângela. Ela e Diogo construíram uma vida juntos, uma vida baseada em respeito, em paixão, em escolha. Ele a incentivou a escrever, deu a ela um escritório só dela, cheio de livros, de papel, de tinta. Ela criou o seu próprio jardim, exatamente como a mãe tinha, com rosas azuis, com jasmins, com lavandas. Helena visitava constantemente, e as duas se tornaram mais que cunhadas, tornaram-se irmãs. 3 meses após o casamento, Ângela descobriu que estava grávida. Quando ela contou a Diogo, ele a pegou nos braços e girou com ela pela sala, rindo, chorando de felicidade. Ele colocou a mão na barriga dela e sussurrou: "Eu vou amar esse bebê tanto quanto amo você." E ele amou. 9 meses depois, nasceu um menino, de olhos azuis como os dela e cabelos escuros como os dele. 2 anos depois, veio uma menina, com os mesmos olhos e a mesma curiosidade da mãe. Ângela era feliz, mas a madrasta ainda tentou uma última cartada. Ela apareceu na propriedade de Diogo, exigindo falar com Ângela, dizendo que ela havia abandonado a família, que era ingrata, que devia obediência ao pai. Mas Ângela não era a menina assustada de 16 anos. Ela era uma mulher, uma esposa, uma mãe, e ela não tinha medo. Ela olhou para a madrasta e disse com voz firme: "Eu não abandonei ninguém. Eu escolhi minha vida. Eu escolhi meu marido, eu escolhi minha felicidade e você nunca vai tirar isso de mim." A madrasta ficou vermelha e tentou rebater, mas então o barão apareceu. Ele tinha ouvido tudo e pela primeira vez ele tomou o lado da filha completamente. Ele olhou para Janine e disse: "Chega, você já fez mal suficiente. Ângela merece ser feliz. E se você não consegue aceitar isso, então talvez seja melhor você ir embora." Janine ficou em choque, mas o barão não voltou atrás. E naquela tarde, Janine deixou a propriedade e nunca mais voltou. O barão pediu desculpas a Ângela, por tudo, por ter permitido que a madrasta a maltratasse, por ter demorado tanto para agir. Ângela perdoou, porque ela entendeu que guardar rancor só a machucaria, e ela não queria mais ser machucada. Ela queria viver, e ela viveu. Anos depois, quando Ângela tinha 25 anos, ela estava em seu jardim, com os filhos brincando ao redor, Diogo ao seu lado. Ela olhou para o espelho d'água que tinha construído ali e viu seu reflexo. Ela via o rosto da mãe, sim, mas também via a si mesma. A mulher que escolheu, que lutou,
que venceu. E ela sorriu, porque ela sabia que sua mãe estaria orgulhosa. E é assim que essa história termina. Ângela não foi apenas escolhida, ela escolheu. E essa é a diferença entre ser propriedade e ser livre. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por você ter ficado comigo até aqui. Sério, você acabou de viver uma jornada incrível ao lado de Ângela e Diogo. E se você chegou até o final, você merece um amor verdadeiro, um amor que te escolha, que te respeite, que te veja. Agora eu preciso saber, essa história tocou você? Ela te fez acreditar que o amor verdadeiro existe? Se sim, vai lá nos comentários e escreve: "Eu mereço um amor verdadeiro". Essa frase é a prova de que você ficou até o final. E sabe o que mais? Eu vou saber que você realmente merece, porque quem tem paciência para ouvir uma história de amor até o fim, com certeza tem coração para viver uma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque eu tenho mais histórias incríveis de amor, de superação, de mulheres que escolheram o próprio destino esperando por você. E olha, se você quer saber a história de outra mulher que desafiou tudo por amor, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Você não vai se arrepender. Obrigado por estar aqui. E lembra, você merece escolher. Você merece amar. Você merece ser feliz. Até a próxima história.